Olá, estudante do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre conflitos e tensões no Afeganistão, país que voltou a ser notícia recentemente pela troca de governo que houve. O grupo Talibã retomou o controle do país do Afeganistão, alterando inclusive a bandeira do país. Esta é a atual bandeira do Afeganistão. Você já percebe imediatamente ao observar a bandeira preceitos religiosos dominando a bandeira aí. Você tem aí o idioma árabe como principal elemento dessa bandeira, indicando aí preceitos religiosos ligados ao Talibã. Mas o Afeganistão, ele fica localizado na região da Ásia Central, lá no continente na Ásia, numa região conhecida também como Oriente Médio, essa divisa do Afeganistão, e é um país de maioria religiosa muçulmana xiita. Então, tem uma maioria religiosa muçulmana xiita neste país do Oriente Médio, do Afeganistão. O Afeganistão, ele foi vítima aí de uma guerra contra a União Soviética que durou 10 anos, entre 1979 e 1989, num contexto de Guerra Fria. Havia um governo no Afeganistão leal, aliado à União Soviética, mas havia muitos focos de resistência dentro do país, e a União Soviética invadiu o país em 1979 para combater esses focos de resistência. Guerra que durou 10 anos. E exatamente para combater esta invasão da União Soviética, um grupo chamado Talibã surgiu com apoio, com treinamento dos Estados Unidos para combater essa invasão da União Soviética. Então o Talibã, ele surgiu neste contexto da guerra do Afeganistão pela invasão aí feita pela União Soviética em 1979. O Talibã cresceu a partir da saída da União Soviética e em 1996 tomou o poder no país. Este governo do Talibã se tornou uma teocracia radical islâmica. Então, um governo teocrático, um governo regido por preceitos religiosos, com principal característica de ser anti-ocidental, rejeitar qualquer influência ocidental nos costumes locais do país. Exatamente por ser um governo aí liderado por preceitos religiosos fundamentalistas, impôs aí sérias restrições aos hábitos da população, e uma das restrições foi quanto ao rigor na vestimenta das mulheres, que passaram a ter muito maior imposição de limites aos seus costumes. As mulheres tiveram muito mais limites na imposição das suas vestes, dos seus costumes, por exemplo. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão com o pretexto aí de perseguir o grupo terrorista chamado de Al-Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden e que estaria escondido no Afeganistão. Então os Estados Unidos, dentro da chamada Guerra ao Terror, invadiu o Afeganistão e o Talibã perdeu o governo, que passou a ser liderado por uma coalizão de forças organizada aí pelos Estados Unidos. Então, desde 2001, o país liderado aí por uma coalizão de forças internacionais. Porém, em 15 de agosto de 2021, o Talibã voltou ao controle do Afeganistão, depois aí de 20 anos, quando essas forças internacionais de coalizão lideradas pelos Estados Unidos deixaram o país. O Talibã reassumiu o controle do Afeganistão, voltando aí às manchetes recentemente, como nos habituamos a ver. Neste vídeo, nós falamos sobre os conflitos e tensões no Afeganistão. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!